Boa tarde a todos. Uma grande honra ter sido convidado para o Congresso Tocqueville. Para nós, da Academia Brasileira de Filosofia, é uma grande honra receber esse congresso e poder apoiar de diferentes formas o desenvolvimento da sociedade Tocqueville. A gente espera que os próximos eventos possam ser realizados aqui. Nós sempre colocamos à disposição a academia para isso e podem sempre contar aqui com a nossa casa, né, para o desenvolvimento dos seus diferentes projetos. Bom, nosso tema de hoje aqui é Tocqueville e a questão do sentido da nacionalidade. O lugar preciso de Tocqueville no pensamento ocidental é sempre disputado. Como Cheryl Welch anotou, há, no entanto, um certo consenso, desde Léo Strauss, que Tocqueville se encontra em algum lugar entre dois mundos, o da filosofia antiga e o da moderna tradição de defesa dos direitos que vai de Hobbes a Rousseau. Se leu ou não de forma profunda Platão e Aristóteles, ou qual a razão pela qual evitava os modernos liberais, é ainda tema de discussão. Muita bibliografia sobre isso. No entanto, é consenso que sua visão do momento em que vivia era absolutamente original. Em grande medida, porque fugia das perspectivas utópicas que caracterizavam as abordagens do seu tempo no estudo sobre os fenômenos sociais e políticos em curso. Ao contrário de muitos que projetavam sobre a narrativa histórica ou filosófica uma utopia social que se realizava ou era derrotada nas circunstâncias das ações humanas, Tocqueville identificava e narrava as ações conscientes humanas no exercício de suas vontades e tentava capturar as tendências individuais e sociais desses movimentos. E, acima de tudo, como afirma Sheldon Rowling, ele viajava, como faz na América, numa sociedade real. Na Democracia na América, encontramos, dessa maneira, um intérprete contemplativo. A sua percepção e encantamento com a realidade se impunha a qualquer visão pré-concebida sobre o processo contemplado. No entanto, parece claro que, sendo versado ou não na tradição filosófica antiga, e pensamos em Aristóteles, principalmente, Tocqueville se inclinava sobre o tema das origens históricas, mas, especialmente, sobre a natureza dos processos que contemplava, pensando-a como dotada de uma substância que se realizava em fenômeno e se desdobrava temporalmente. E entendia a história das sociedades como a realização de primeiros movimentos, ou de essências que se formavam a partir de alguma razão, em grande parte misteriosa, que adquiria dimensão histórica. Assim, Louis Hartz chamou a atenção para o fato de Tocqueville ver na América a oportunidade de investigar como se formavam e se desenvolviam as nacionalidades, pois na recente história da formação dos Estados Unidos tinha a oportunidade de forma próxima, contemplar a emergência de uma identidade coletiva que se definia como nação. Então, escreve Tocqueville, a América é o único país em que se pôde assistir aos desenvolvimentos tranquilos e naturais de uma sociedade e em que foi possível precisar a influência exercida pelo ponto de partida sobre o futuro dos Estados. Porque aquilo ali estava acontecendo no período da vida dele, né, ou de uma geração. Então isso lhe dava sobre a América, dava a ele sobre a América a ideia de que aquilo era uma experiência privilegiada. A essência do feudalismo, por exemplo, permitia, na visão do pensador francês, afirmar a ausência, né, do feudalismo, por exemplo, permitia, na visão do pensador francês, afirmar que a América não era portadora de uma genuína tradição revolucionária, pois lhe faltava, na sua prática de organização institucional, a herança de conflitos sociais que marcaram, por exemplo, a França. O que lhe acontecia ao longo do tempo, portanto, tinha determinadas características que remetiam a esses elementos essenciais e esse ponto de partida cuja realidade era visível aos contemporâneos. E sob tal influente observação, Jorge Santayana, por exemplo,
pôde entender o liberalismo e a democracia americanas como fenômenos naturais, isto é, poderíamos dizer, expressões inevitáveis de uma certa virtude formativa. A célebre afirmação de Tocqueville, no Democracia da América, aponta os elementos centrais de sua tese. E aqui eu vou citar uma parte muito conhecida da Democracia da América, mas que resume um pouco essa preocupação que Tocqueville tem com a questão das origens das nacionalidades. Então, diz Tocqueville: os povos sempre se ressentem de sua origem. As circunstâncias que acompanharam seu nascimento e serviram para seu desenvolvimento influem sobre todo o resto de sua carreira. Se nos fosse possível remontar até os elementos das sociedades e examinar os primeiros momentos de sua história, não duvido de que pudéssemos descobrir aí a causa primeira dos preconceitos, dos hábitos, das paixões dominantes, enfim, de tudo o que compõe e o que se chama caráter nacional. Poderíamos encontrar a explicação de usos que hoje em dia parecem contrários aos costumes reinantes, de leis que parecem em oposição aos princípios reconhecidos, de opiniões incoerentes que aparecem aqui e ali na sociedade, como esses fragmentos de correntes rompidas que às vezes ainda vemos pender nas abóbadas de um velho edifício e que não sustentam mais nada. Assim se explicaria o destino de certos povos, que uma força desconhecida parece arrastar para um fim que eles mesmos ignoram. Então, observamos que esses elementos fundadores não podem ser totalmente distinguidos claramente no caso da França, por exemplo, ou no caso da Espanha, porque são sociedades de origem muito antiga e os elementos que as formaram são de difícil apreensão para os historiadores e arqueólogos. No entanto, pairam misteriosos sobre o seu presente diversos elementos que condicionam o momento dessas sociedades e que, apesar de todas as tentativas internas ou externas já feitas de interferir e alterar o seu destino, de todas as influências que chegam mesmo a modificar elementos aparentemente definidores de uma identidade, continuam determinando, estabelecendo um determinado fim, um perfil e uma identidade no agora. É sobre isso que Tocqueville fala. Quer dizer, embora você tenha uma série de elementos que numa sociedade aparentam estabelecer contradições e determinações, existe algo dentro delas que está sempre presente e que arrasta as sociedades para um destino, que elas mesmo ignoram, porque elas perdem a própria noção desses elementos essenciais. Não é o caso, no entanto, da América, onde esses elementos fundadores são visíveis no exato momento que se articulam, se formam. Quer dizer, você pode dizer que na França os franceses são assim, por tais das razões, mas a França tem uma antiguidade que os arqueólogos, os historiadores tentam de alguma forma descobrir, mas no caso da América, ele estava ali diante da formação dos elementos dessa sociedade. Tocqueville dava grande importância, no caso da América, a alguns elementos presentes no seu ponto de partida: a língua inglesa, as querelas religiosas, a questão da independência comunal, a das preocupações puritanas com a escolaridade. Esses elementos estabelecem movimentos que arrastam a sociedade americana na direção do futuro, num sentido que, com o tempo, ela mesma não se dá mais conta que é sentido, porque se tornou substância ou virtude de sua história ou da forma de ser no momento. É preciso, por exemplo, um pensador de esquerda como Richard Hofstadter lembrar que a Universidade de Harvard, fundada em 1636, já era crítica da tradição universitária europeia, porque foi moldada a partir exclusivamente daquele momento fundador, sem qualquer relação com formas medievais de produção de conhecimento. Donde sua imensa capacidade de sair à frente no desenvolvimento da ciência iluminista e toda a influência que o espírito da inovação possui na dinâmica cotidiana dos Estados Unidos da América. Quer dizer, o fato da Universidade de Harvard ter sido criada sem nenhum tipo de vínculo com alguma universidade anterior, deu à Universidade de Harvard uma preeminência, uma capacidade de agir no sentido da ciência iluminista, por exemplo,
ou na direção da inovação, e a colocou à frente de outras universidades rapidamente ao longo do século XIX e XX. A questão, e aí é o que coloca o Tocqueville, é que essa realidade, esse aspecto incorporado ao cotidiano das pessoas, ele tem a ver com uma determinada origem que as pessoas esquecem que é a origem e que passam a entender como substância. Então, para ele é importante reconstituir a origem, porque se você entende como a lógica da substância caminha, você consegue entender muita coisa sobre o desenvolvimento futuro e presente da sociedade, mesmo quando você está separado. E isso não é possível no caso de muitas sociedades europeias. Tocqueville era muito pessimista, por exemplo. As sociedades possuem, assim, um sentido determinado pela sua origem, da mesma maneira que as formas do mundo possuem suas substâncias. O tema não pode deixar de ser tratado pelos historiadores e filósofos que se dedicam à meditação sobre as formas que se organizam em sociedade no passado do tempo e nos espaços, pois as sociedades que adquirem identidade não adquirem identidades gerais, mas identidades específicas, e sua dinâmica histórica é sempre condicionada por essas características. Quer dizer, quando a gente estuda uma sociedade, é interessante, importante pensar sobre esses elementos formadores, essas permanências, e sobre os elementos da sua origem. Tocqueville, por exemplo, era muito pessimista sobre as sociedades da América do Sul, de, entre aspas, riquezas intactas e inesgotáveis, mas que não podem, entre aspas, suportar a democracia. Não há na Terra, ele disse, nações mais miseráveis que as da América do Sul. A guerra civil e o despotismo desolam hoje essas vastas regiões. E, de fato, podemos estabelecer um juízo sobre essas sociedades a partir de seus princípios, de seus pontos de partida. Parece evidente propor que a mesma feliz singularidade dos Estados Unidos, que emergiu do quase zero, é também de algumas nações sul-americanas. Mas não de todos, evidentemente. Não parece que os povos andinos, por exemplo, não possam ser explicados senão remetendo a origens anteriores, aos incas e além. E há diversos complexos mecanismos de interação com o conquistador espanhol que tornam o entendimento dessas sociedades bem diferente do entendimento das origens dos Estados Unidos. E nos parece ser esse o caso do México e alguns países da América Central também. Mas o caso do Brasil pode sim ser considerado como análogo ao caso americano. Não escapa aos nossos pensadores do Brasil essa percepção da existência de um sentido. É curioso, no entanto, que um dos fundadores da historiografia marxista, Caio Prado Júnior, tenha afirmado que, Caio Prado Júnior fala sobre esse assunto de uma forma estranha na formação do Brasil contemporâneo. Ele diz o seguinte: todo povo tem, na sua evolução vista à distância, um certo sentido. Este se percebe não nos pormenores de sua história, mas no conjunto dos fatos e acontecimentos essenciais que a constituem. Quem observa aquele conjunto não deixará de perceber que ele se forma de uma linha dirigida sempre em uma determinada direção. Ele ecoa um pouco aqui a afirmação de Tocqueville na Democracia da América. Mas, de qualquer forma, essa observação é curiosa, porque Caio Prado foge aqui da perspectiva rara e especial que poderia lhe dar uma outra percepção do Brasil. Ao contrário de Tocqueville, que aproveita a possibilidade de contemplar a singularidade de uma nação que vai surgindo diante de um olhar contemporâneo, Caio Prado recusa afirmar a originalidade do país e assinala que suas realidades e natureza de sentido não estão nele, mas na Europa e Portugal e as suas ações de conquista e exploração. Seu olhar é deformado pela utopia revolucionária e isso influencia a historiografia posterior, que retirou os olhos da extraordinária experiência da contemplação de uma substância específica que vai se tornando realidade histórica, isso é o surgimento do Brasil, que guarda em sua dinâmica fundadora muitas analogias com o surgimento dos Estados Unidos da América, principalmente ao emergir do nada como projeto singular de Portugal, dos índios portugueses, cristãos novos e velhos, africanos e jesuítas. Vocês vejam, ao contrário dos astecas, do México, do Peru, por exemplo, que
tem a sua estrutura entranhada em civilizações antigas, né? Os Estados Unidos, eles são construídos a partir de elementos diversos, mas a partir de um projeto muito singular. Nós não podemos dizer exatamente que o Brasil possuísse um projeto muito singular, mas ele não tinha um perfil de continuação, né, como outros projetos. Eles não tinham uma cultura indígena prévia, e aqui a gente vai comentar. O Brasil, como os Estados Unidos da América, outros pesquisadores com mais felicidade, como Oliveira Viana, lograram contemplar no homem brasileiro do período colonial, especialmente no interior do Sudeste, aquele espírito fundador da têmpora branda e cordata, do espírito conservador e prudente que caracteriza o brasileiro, que expressa uma força desconhecida, a citar Tocqueville, que parece arrastar para um fim que o próprio povo brasileiro ignora. Então, você veja Oliveira Viana, por exemplo, ele vai, na Populações Meridionais do Brasil, falar que o povo brasileiro do interior, do Sudeste, ele tem determinadas características culturais, a têmpera branda e cordata, o espírito conservador e prudente, que vem de algum lugar, não tem necessariamente a ver com as coisas que querem impor vindo de fora, e que arrasta, da mesma forma como o Tocqueville fala de determinados aspectos da sociedade americana, arrastam a sociedade brasileira para um fim que o próprio povo brasileiro ignora. As pessoas, independentes de diferentes circunstâncias ao longo da história do Brasil, eles vão se comportar de determinada forma que fica difícil explicar se nós não conseguimos, se nós não voltamos o olhar para as origens dessa sociedade e das suas particularidades. O Brasil, como os Estados Unidos, emerge praticamente do vazio, numa junção de povos que não tinha, como o Velho Inca ou Azteca, uma estrutura cultural prévia capaz de fornecer elementos de organização. O Brasil é também um país que foi parcialmente esquecido durante seus anos formadores, em grande parte devido às fragilidades da Igreja Portuguesa e ao caráter bastante leniente da organização política colonial. O estudo sobre as origens do Brasil, considerando-o como uma nação compreensível, pode acompanhar Tocqueville, nos dar indicações sobre sua natureza e seu sentido. É claro que há um mistério no Brasil que merece ser abordado no sentido do entendimento de suas particularidades e origens, na discussão de seu sentido. Procuramos realizar um primeiro estudo sobre isso em nosso Despertar do Sentido, Formação Espiritual do Brasil nas Origens aos finais do século XVIII. A gente escreveu esse livro em grande parte preocupado em tentar entender um pouco a maneira tocqueviliana, como é que tipo de elemento original e que você não pode de alguma maneira agregar a outros elementos senão a própria realidade cotidiana das pessoas, pode explicar determinados traços estruturais da sociedade brasileira. A importância do Tocqueville, portanto, no seu movimento de meditação contemplativa dos elementos que formam sociedades é relevante para entender o sentido das nacionalidades, especialmente para aquelas sociedades como a brasileira, cujo ponto de partida está próximo de nós. Sua meditação nos convida à ponderação desses tipos de sociedades, dos elementos humanos dispostos socialmente no tempo, cujas identidades associativas eram frágeis ou precisavam ser novas para garantir sua sobrevivência e existência, já que no Brasil, como bem escreveu Brandônio, um cronista do século XVII, ele disse o seguinte: os povoadores que primeiramente vieram a povoar o Brasil, pela largueza da terra, deram de ser ricos, e com a riqueza foram largando de si a ruim natureza de que as necessidades e pobrezas que padeciam no reino os faziam usar. E os filhos dos tais, já entronizados com a mesma riqueza e governo da terra, despiram a pele velha como cobra. Ele entende o brasileiro, Brandônio, no princípio do século XVII. É interessante que Brandônio era um cristão novo, né? Esse é um aspecto também formativo importante do Brasil. Ele dizia que os brasileiros, eles espiam da sua origem, a sua pele, como se fosse uma cobra. A pele do brasileiro é uma outra pele. A perspectiva de Tocqueville nos convida ao estudo das sociedades e da sociedade brasileira em especial,
da maneira como constituiu-se de forma original, principalmente a partir do exercício da liberdade de escolha, na busca de um sentido próprio, e como essa liberdade determinou aquilo que somos e também como são, em geral, todas as sociedades. Então, o que nós podemos afirmar, ou pelo menos sugerir aqui, até onde pode perceber, é que a sociedade brasileira, ela tem uma tal originalidade, tão particular, tão específica, que ela pode ser compreendida à maneira como Tocqueville entendeu a sociedade americana, e para poder entender, e isso é muito importante, a forma como o Brasil vai ao longo dos séculos se desenvolvendo. Não há como deixar de considerar isso, né? E esses elementos formadores são importantes, assim como Tocqueville viu a religião dos americanos, a língua, a preocupação comunal. Né? Nós, se olharmos o Brasil e vermos os seus elementos motores e construtores no século XVI, muita coisa sobre o que o Brasil é hoje e como ele se desenvolve é esclarecida. E faz com que os brasileiros percebam claramente, né, que tudo aquilo que tenta modificar esse elemento pode dar contradições e dores, mas o Brasil continua de alguma forma se desenvolvendo sempre naquela direção de sentido que foi originalmente engendrada no período colonial. Então era isso que eu gostaria de falar sobre Tocqueville, né, e mostrar como o pensamento dele é realmente útil para pensar especialmente a singularidade brasileira, porque, como na América, nós estamos muito próximos da origem, e essa origem é uma origem muito autônoma e muito original. É isso.